O GRESG apresenta Por Dentro da Mente Ansiosa, a terceira temporada da série de estudos Por Dentro da Mente, baseada no livro Mentes Ansiosas, da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, com Mariane Martins. Bons estudos! Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Deixa eu começar a compartilhar aqui antes de eu começar a falar, porque senão eu esqueço de compartilhar, aí não dá certo, né? Deixa eu botar para cá, prontinho. Então, pessoal, tudo bom com vocês? Como vocês já sabem, meu nome é Mariane Martins, eu sou trabalhadora do Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain e vou continuar com vocês esse trabalho que faz parte da série de Estudos da Mente. Nós estamos trabalhando o nosso terceiro livro da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva, que é um livro Mentes Ansiosas. Aqui nesse terceiro livro, deixa eu só fazer uma correção, não é necessariamente o terceiro livro que ela escreveu sobre o assunto, tá? É o terceiro livro dentre as obras dela que a gente está abordando aqui na nossa série de estudos. Então, a gente já teve primeiro estudo sobre o estudo borderline, jeito borderline de ser, depois a gente falou um pouquinho sobre transtorno obsessivo compulsivo, TOC, e a gente está agora trabalhando no livro Mentes Ansiosas. E estamos na segunda aula sobre esse livro. Então, na aula de hoje, a gente vai abordar o segundo e o terceiro capítulos, tá bom? Que é na primeira aula a gente fala um pouquinho da introdução do trabalho que será feito, de quando é que a gente vai estar postando as divulgações desses estudos e fala um pouquinho do primeiro capítulo, que também é um capítulo um pouco introdutório. E hoje a gente começa a falar um pouco mais sobre a ansiedade, tá? Agora sim, compartilhando a apresentação como um todo. A gente vai estar abordando, como eu disse, segundo e terceiro capítulo, já dando um spoiler da aula de março, a gente vai ver o quarto e o quinto, caso alguém queira estudar antes, fique ler esse material, então só para vocês estarem sabendo. E hoje, como eu falei, o segundo capítulo fala Amores em Tempos Ansiosos, a ansiedade nas relações afetivas. E aí a introdução do capítulo nos diz: o amor nos tempos atuais guarda em si uma contradição filosófica que justifica e valida o tanto de estresse e ansiedade que ele mesmo é capaz de gerar. E eu achei muito interessante quando eu comecei a ver esse início, né, de capítulo, que assim é um tópico que chama muito a atenção por definição, né? A gente falar de ansiedade, que é uma característica cada vez mais presente na nossa sociedade atual, falar de amor, relações afetivas dos mais diferentes tipos e como essas relações interferem ou potencializam essa ansiedade. Então, achei muito interessante já o início do capítulo e ainda mais quando fala em contradição filosófica, que a gente vai entender um pouquinho melhor. Então, vamos falar um pouquinho o que nos diz a ciência sobre isso, né? A ciência fala que nós, seres humanos, fomos programados para estabelecer relações conectivas, ou seja, de conexão com o outro. Ou seja, a gente nasceu para se conectar e essas conexões, elas moldam a gente, elas possuem o poder de esculpir a nossa vivência e até mesmo como o nosso cérebro reage a certas características, comportamentos, ambientes. Então, as nossas relações, gente, é muito importante, e agora falando em termos científicos. Isso daí não é uma teoria abstrata, isso é comprovado pela ciência. E quando a gente traz essa comprovação da ciência para o nosso dia a dia, é inevitável lembrar da música, né? Que eu não vou cantar aqui, não vou fazer uma maldade dessa com vocês, mas que fala, né? O trecho da música de Tom Jobim que fala: fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz sozinho. E é interessante a gente pegar a essência do que esse trecho traz, que fala exatamente o que a ciência mostra para gente, que é impossível ser feliz sozinho, no sentido que nós somos seres sociais que precisamos nos conectar com o outro. E isso, gente, é muito maior do que um conceito de casal. Então, quando a gente fala impossível ser feliz sozinho, não está sendo dito sobre uma característica
necessariamente de romance, de casal, de estar com uma pessoa no sentido amoroso, casal, enfim. A gente está falando de ser sozinho no sentido de não criar vínculos com outros seres humanos. E é nesse sentido que se torna impossível, porque a gente precisa disso para crescer. Porque essas relações afetivas, elas interferem muito na gente, inclusive nas nossas reações de estresse, de medo, de ansiedade. E quando a gente fala de relação afetiva, a gente não pode deixar de lembrar, sim, das relações românticas e familiares, que muitas vezes são relações de extrema profundidade e, como tal, potencializadoras do nosso melhor lado e também do nosso pior. E é isso que a gente vai começar a entender no capítulo. Vou começar a falar um pouquinho do amor romântico, tá? E aí, agora sim, falando de amor romântico, mas ele só é um amor romântico quando ele une esses três grandes pilares, que são os pilares do apego, do cuidado e do sexo. Por que eu estou falando que o amor romântico nessa intenção tem que unir os três pilares? Porque quando a gente fala de apego, cuidado, enfim, isoladamente, a gente estabelece esse tipo de relação com várias pessoas, com os nossos amigos, com os nossos parentes, com as pessoas que nos são queridas, colegas de trabalho, colegas de escola. Então, a gente pode ter apego no sentido de ter pessoas que podemos contar em diferentes situações, como se fosse uma grande rede de apoio. Isso não é estabelecido só pelo amor romântico. Esse tipo de vínculo, ele promove a união nas relações, funcionando como uma cola que liga as pessoas, que faz a gente sentir falta dessas pessoas no nosso dia a dia. A gente também tem um pilar do cuidado, que é a parte do afeto que fala sobre sentimentos de cuidado, de preocupação, que desperta a necessidade da gente, de algum modo, atender, suprir a necessidade de quem amamos. E mais uma vez, tá, gente? Esse sentimento é despertado nas mais variadas relações e não só na relação romântica. E a questão sexual, aí sim, a gente está falando de uma atração nesse sentido, de uma conexão nesse sentido, que também pode ser estabelecida isoladamente. Você pode ter um vínculo sexual que não tenha apego, que não tenha cuidado. A gente sabe que, enfim, não está aqui, não é o foco julgar se isso é certo, se isso é errado, não é o mérito da nossa alma, mas fato é que existem relações que são baseadas nessa parte sexual, onde não existe apego e cuidado. Isso também não caracteriza um amor romântico. O amor romântico, ele precisa do apego, do sentimento, do cuidado e da atração sexual, que aí estabelece um romance. O conceito é fácil, né? De certa forma, o conceito é bem prático. Só que o grande problema do amor romântico não é a sua definição teórica, e sim a sua prática cotidiana. Por quê? Porque mesmo quando há apego, cuidado e atração sexual, a gente tem que ter muita atenção para não confundir outros sentimentos com esse amor romântico. Por exemplo, tá? Quando a gente fala aqui de paixão e sentimento de posse, a paixão, ela é muito caracterizada ali com uma intensidade muito grande, geralmente mais comum em inícios de relacionamento, mas muito difícil uma paixão com esse nível de intensidade se sustentar no longo prazo. Então, a gente sabe que isso é uma fase que às vezes pode ou não acontecer, mas que, no geral, ela tem uma duração limitada. Porque se a gente for começar a relacionar um pouquinho a esse amor, o amor a essa ansiedade, tudo que é muito intenso potencializa demais os nossos impulsos. Então, de certa forma, a paixão potencializa ainda mais as nossas reações de estresse, de medo, de ansiedade, como foi dito antes. Da mesma forma, um outro exemplo aqui para não se confundir é a questão do sentimento de posse. Não é porque a gente sente falta, porque a gente tem cuidado, porque a gente tem atração, que isso faça de alguém do nosso domínio, que a gente seja dono de ninguém. Então, muitas vezes, esse apego e cuidado, em níveis exagerados, ele é confundido com sentimento de posse, que é extremamente nocivo e que, enfim, pode ser chamado de tudo menos de amor, efetivamente.
Então, a gente falou um pouquinho do amor romântico, daqui a pouquinho a gente vai vincular ainda mais com a ansiedade, tá, gente? Mas antes, a gente já vai falar sobre a tal contradição filosófica que é citada no início do capítulo. E de onde é que vem isso? Ela vem de uma alternância, de um paradoxo que existe na nossa sociedade atual. De um lado, o individualismo é muito incentivado, que fala da questão de você ter satisfação pessoal, de você buscar as suas metas, o que você tem como objetivo. Muitas vezes, assim, não que isso seja errado, tá? Isso é bom deixar claro, mas de uma forma muito imediatista e individualista. Por outro lado, a gente convive com esse mito do amor romântico. A gente vê em rede social, em filmes, em comerciais, nas novelas, nas programações da televisão, um mito de amor romântico que muitas vezes não é real, porque vem de um ideal de perfeição que a gente sabe que não existe no longo prazo. É claro que essa linha precisa ser, apesar de ser algo às vezes confuso, isso precisa estar bem claro dentro de nós. Você ter apego, você ter cuidado, você ter atração em níveis normais, em níveis equilibrados, sim, fazem parte de um amor romântico. Mas isso faz parte de uma relação que tem altos e baixos, que tem conflitos, divergências de opinião. Então, esse ideal de perfeição vendido, ele não é algo alcançável, porque isso não vai existir e ser sustentado no longo prazo. Então, daí a gente já vê um pouquinho dessa contradição. Por quê? O individualismo fala um foco no imediatismo e na autossatisfação exacerbada. Por outro lado, esse mito de amor romântico, ele fala para a gente de sonhos com foram felizes para sempre, que muitas vezes também não é real. E aí a gente começa a entender um pouquinho melhor por que que esse sentimento muitas vezes potencializa as nossas ansiedades e as nossas angústias? A gente, de um lado, é incentivado a ir por um caminho onde a gente só pensa na nossa própria satisfação pessoal, do outro lado, a gente quer um romance perfeito, com pessoas que têm suas falhas, suas dificuldades, a gente também tendo os nossos pontos que precisam ser trabalhados e ser desenvolvidos, e a gente objetiva um relacionamento que muitas vezes não é alcançado. E aí a gente acaba potencializando estresses, medos, inseguranças, ciúmes, e esse amor romântico que é feito para ser um suporte na nossa caminhada acaba se transformando num peso, porque a gente se permitiu ser induzido e foi induzido a um objetivo que é contraditório, por vezes, é inalcançável. Então, essa ansiedade, e como eu falei, são relações, nós somos seres sociais que precisam se relacionar. Acaba que esse amor romântico tem um peso muito importante na nossa vida, pelo nível de vínculo que é estabelecido com esse parceiro. Então, isso acaba potencializando essas ansiedades. Deixando novamente claro que o ponto não está em se relacionar dessa forma, é se relacionar dessa forma de modo equilibrado e dentro de uma condução que seja possível nos nossos limites humanos, né? E nas nossas dificuldades humanas também. E aí eu falei, né, amor romântico e amor familiar. E aí é impossível deixar de citar o amor entre pais e filhos, porque são as nossas primeiras relações, são as relações mais profundas que a gente pode estabelecer, porque elas começam a se estabelecer antes mesmo do nosso nascimento, né? Tanto para o feto quanto para os pais. Então vamos tentar entender um pouquinho desses pilares e aí a gente aprofunda a conversa. Quando a gente fala de amor entre pais e filhos, da mesma forma, a gente pode dividir em alguns pilares. O pilar da dedicação, que a gente está falando ali da dedicação dos pais, porque o nascimento de um filho, como eu acabei de citar, ele começa muito antes, inclusive, do nascimento efetivo daquele bebê. Porque existe um planejamento, existem mudanças de vida, existem adequações de rotina que são pensadas durante a gestação e são efetivadas uma vez que o bebê nasce. Então, a gente está falando de uma dedicação muito grande, porque impacta em mudanças estruturais na vida daqueles pais. Demanda coragem,
Porque ninguém nasce sabendo ser mãe, ninguém nasce sabendo ser pai. É um aprendizado que acontece em tempo real. Na hora que nasce um filho, nasce um pai. Na hora que nasce um filho, nasce uma mãe. Então, demanda muita coragem de você ser inteiro nesse processo e dar o seu melhor e tentar ser melhor a cada dia naquela função. E também desperta um sentimento, muitas vezes angustiante, por assim dizer, de aconchego e de proteção, porque você tem que acolher, você tem que amparar, você tem que proteger, mas você tem que deixar aquela pessoa viver, construir a sua história, passar pelas dificuldades que são inerentes ao processo da vida. Então, é claro que essa relação também desperta muito estresse e ansiedade, e desperta dos dois lados, porque os pais têm que fazer essa função com determinação, com coragem, ensinando princípios, sendo suporte, e os filhos precisam entender e desmistificar aqueles pais enquanto super-heróis, porque eles também vão cometer erros. Então, é muito necessário entender que esse ciclo ele não acontece só quando você é bebê. Essa antecipação de etapas e o sofrimento associado a elas, elas ocorrem em todas as fases. Quando você é um feto, em todas as ultras que são feitas, quando você nasce, está aprendendo a falar, está aprendendo a caminhar, está aprendendo a se alimentar. Na infância, onde você tem os seus primeiros contatos com o mundo, com creche, com outros amiguinhos, na adolescência, quando você começa a ter questionamentos que são definidores da sua vida, quando você começa a sentir mais pressões sociais, até a fase adulta. Será que ele vai ter uma profissão que ele goste? Será que ele vai ser feliz nas suas relações amorosas? Como é que vai ser essa caminhada? Então, todas essas etapas têm grandes questões envolvidas que geram ansiedade e angústia nos filhos, que muitas vezes, além de estar passando nessas etapas, querem ser motivo de orgulho para os pais, querem ser motivo de felicidade, e dos pais que querem fazer o seu melhor, sendo que eles também estão aprendendo enquanto a roda está girando, né, gente? Então, o maior problema entre pais e filhos é que os primeiros, muitas vezes, os pais se esquecem que também foram filhos, com necessidades, com demandas, com desejos específicos de quem está nessa posição. E os filhos não imaginam ou não conseguem internalizar que poderão ser pais em um futuro não tão distante e vão entender muitas das coisas que hoje eles criticam. Mas, mais uma vez, essa relação, por mais amor e importância que ela tenha, ela é também fonte de grande ansiedade, de grande estresse. Então, quando a gente está falando de uma sociedade cada vez mais ansiosa e a gente olha sobre a ótica de como as nossas relações tão importantes para quem nós somos, mas como as nossas relações também têm o poder de potencializar esses gatinhos de ansiedade, de medo e estresse, a gente começa a entender por que que isso está tão, esse transtorno de ansiedade está cada vez mais frequente no nosso mundo atual. E aí a gente fecha esse primeiro capítulo de hoje com essa reflexão desse link entre amor e ansiedade, que também contém, tá, no livro, nesse capítulo, tá, gente? Então eu vou ler esses dois pedaços para a gente fechar a ideia. Para que o amor sobreviva e siga seu destino transformador, devemos exercê-lo sobre alicerces reais de amizade, companheirismo e cumplicidade. Apenas o amor vivenciado dessa forma irá contribuir para o nosso equilíbrio físico e mental. E isso, pessoal, se aplica a todas as relações, sejam as relações românticas, de amizade, de trabalho, de estudo, de religião, de família. Todas as relações precisam ter a amizade, o companheirismo e a cumplicidade como base, porque isso freia as nossas angústias, os nossos excessos, a nossa ansiedade e contribui para o nosso equilíbrio. E isso, gente, também tem a ver com essa segunda parte que fala: na vida, tudo tem seu tempo. Semear, crescer, comer, experimentar, refletir, chorar, aprender, refazer, errar, acertar, agir, levantar e esperar.
a gente precisa entender que cada coisa tem seu tempo. E esse entendimento de que cada coisa tem seu tempo é de extrema necessidade para a gente controlar essa ansiedade, porque muitas vezes a gente sofre por antecipação, a gente quer respostas antes do prazo, a gente quer resultado antes do esforço, a gente quer mudança antes da gente dar o primeiro passo. Então, entender de verdade que por mais amor que se sinta pelo outro e por mais amor que precisamos ter com a gente mesmo, cada coisa tem sua fase, cada coisa tem seu tempo, ajuda a gente a ter muito mais equilíbrio nas nossas emoções e nos lidar e não lidar com as dificuldades que certamente existem no caminho de todos nós. E, gente, um ponto muito importante para ajudar a lidar com tudo isso é o que fala no terceiro capítulo do livro e no nosso segundo capítulo do estudo de hoje, que fala sobre o sono, sobre o quanto o sono é necessário para o nosso equilíbrio, para as nossas emoções serem mais controladas, para as nossas reações serem mais equilibradas. Então, esse capítulo fala a ansiedade dos insones. O que fazer para melhorar o sono? E aí fala, dormir mal ou de forma insuficiente gera uma sobrecarga para o nosso sistema, o que naturalmente se traduz em estresse. E eu achei esse capítulo muito bom também, tá, pessoal? Porque ele é muito prático. Vocês vão ver por que que o sono é importante, como é que o que que acontece quando esse sono não é reparador o suficiente, o que que a gente pode fazer para melhorar. Então, ele é muito prático e muito direcionado, e são coisas que a gente pode aplicar hoje. Já antes de dormir hoje, já começar a pensar nisso, porque esse sono tem um papel muito importante. E aí, por que que o sono tem esse papel tão importante? Porque ele é um mecanismo fisiológico para o nosso ritmo biológico e para o descanso tanto da nossa mente quanto do nosso corpo. Então, ele é fundamental para o nosso equilíbrio interno, portanto, para a nossa saúde física e mental. Então, vamos lá, traduzindo isso daí de forma bem prática. A gente precisa dormir para relaxar, para conseguir permitir que o nosso organismo restaure o que precisa ser restaurado, que a nossa mente descanse para aproveitar o potencial mais amplo dela quando a gente estiver acordado, para o nosso organismo, para os nossos órgãos conseguirem também atuar de forma equilibrada. Então, para o equilíbrio sistêmico do ser, esse sono é essencial. Então, quando a gente dorme mal ou de uma forma insuficiente, a gente gera essa sobrecarga que se traduz em estresse. Foi isso que a gente acabou de ver no slide anterior. E quando esse estresse se apresenta de forma contínua, recorrente, ele tem o efeito de acumular uma dificuldade, um déficit no nosso organismo, que ao longo do tempo desregula mecanismos internos que induzem esse sono e essa vigília. Afeta a liberação de diversas substâncias importantes para o funcionamento adequado do corpo. Ou seja, quando a gente não dorme de forma restauradora, reparadora, isso potencializa o estresse. Esse estresse, de forma recorrente, ele dificulta as substâncias, a liberação prática mesmo, a liberação real de substâncias que são fundamentais para o correto funcionamento do nosso organismo. Então, gente, é cientificamente comprovado também a importância de dormir de modo adequado. E aí, e a ansiedade em relação com isso? Vamos pensar. Para o ansioso, uma noite mal dormida só exacerba a própria ansiedade. Então, você já está ansioso, aí você não consegue dormir, você não consegue descansar sua mente, você não consegue acalmar suas emoções, você não consegue ter esse sono reparador. Tudo que você já sente naturalmente de ansiedade é potencializado por esse estresse, que você realmente não consegue descansar, você fica mais irritável, você fica mais estressado, isso se exacerba a própria ansiedade. E muitas vezes você se culpa por não conseguir dormir, e você sabe que você tem que dormir e não consegue, e tudo isso vira uma grande bola de neve que só potencializa o problema da ansiedade. Tá bom. E aí, como é que a ansiedade pode tirar o nosso sono? Então, vamos voltar rapidinho. Mari, você falou que não dormir bem
pode agravar a ansiedade. Mas e se a ansiedade é o que está me fazendo não dormir bem? Como é que essa ansiedade pode afetar o meu sono? Essa figurinha é literalmente tirada do livro, tá, gente? Então, foi elaborada pelas doutoras Ana Beatriz Barbosa e Inleia Ximenes, e fala: você tem aqui, você está num estado constante de alerta, tá? Você já, quando você está na ansiedade, esse estado de alerta já é uma constante na sua vida. E aí você está nesse estado de alerta e você também tem problemas com esse sono, porque esse sono ele é fragmentado. Sabe quando você acorda várias vezes durante a noite, às vezes fica se remetendo na cama, ou acorda 2, 3, 4 vezes ao longo da madrugada. Então, esse sono fica picotado. E aí, como ele está picotado, ele fica superficial. Meio que tudo te acorda, você não consegue entrar no estágio de sono profundo. Isso altera o mecanismo do sono, você acaba tendo um sono leve que não é reparador, e você tem uma baixa qualidade geral do sono e, consequentemente, do bem-estar que ele produz, das substâncias que precisam ser liberadas durante a sua ao sono, né? Ao período de descanso. Então você tem muitas vezes sonhos conturbados, pesadelos, terror noturno. Você não consegue, mesmo que você esteja dormindo, esse sono, além de ser fragmentado, ele é muito agitado. Então você acaba potencializando esse estado de alerta que já existe e é como se fosse um ciclo vicioso. Você já vive no estado de alerta, esse estado de alerta dificulta seu sono e o sono não reparador aumenta o seu estado de alerta. Então, isso é muito preocupante. Então, tá, a gente já falou que afeta, já falou como é que esses dois pontos estão conectados, mas tá, como é que eu posso efetivamente atuar para melhorar isso? E aí ela começa a falar, a doutora Ana Beatriz, sobre a higiene do sono. E é muito legal essa parte, gente. Porque é muito prática, são estratégias que visam otimizar mecanismos internos que avisem ao seu organismo quando é hora de descansar, de dormir e quando é que é a hora de despertar. Então, são várias recomendações, tá? Que limpam fatores que podem interferir no sono. Então, abordando aspectos como rotina, ambiente, conforto, alimentação, mente, corpo. Então, eles falam, ela vai falar cada um dos tópicos, essa parte, infelizmente, está com muito texto, tá, gente? Mas é porque é tão rico e tão prático, e eu acho que pode ajudar tanto a vocês ou alguém que vocês conhecem, enfim, acho que ajuda todos nós, tá? Porque são hábitos que ajudam ou prejudicam a qualidade do sono. Então, vamos ver aqui, em termos de rotina. A gente tem sempre a esquerda que ajuda e que atrapalha. Bom, vamos lá. Ajuda se você tiver uma regularidade nos horários de dormir e de acordar. Então, se você tem uma rotina, eu durmo por volta aí das 10 horas da noite e eu acordo por volta das 6 horas da manhã. O seu corpo, ao se aproximar dessa faixa de horário, ele já começa naturalmente a sentir sono, porque um hábito foi criado. Então, naturalmente, o seu cérebro já envia a mensagem que está na hora de dormir, que está na hora de despertar, isso se torna natural. Segunda coisa, ir dormir até 11 horas da noite. Por quê, tá, gente? A gente precisa ali de torno de 6 a 8 horas para ter uma boa noite de sono. Isso vai variar de pessoa para pessoa. E é comprovado cientificamente que dormir durante o momento em que o dia está escuro é melhor do que dormir quando o dia está claro. Claro, gente, que existem rotinas, existem profissões, existem particularidades da vida de cada um que às vezes não permitem isso, tá? Mas, no geral, você dormir à noite e estar acordado quando o sol começa a nascer é o mais indicado. Então, até umas 11 horas para conseguir ter esse período de descanso adequado. Nessa faixa de horário, dormir demais não é bom, dormir de menos não é bom. Então, ali de 6 a 10 horas, variando de pessoa para pessoa, é o indicado, tá? Dormir somente à noite e evitar cochilos é justamente para que você crie esse hábito de dormir na hora certa e tenha essa regularidade que a gente falou no início. E muitas vezes, horário de atividade física, de alimentação, são coisas importantes, porque por vezes a atividade física acaba agitando o seu organismo, às vezes você come muito tarde, está muito pesado, isso dificulta o sono. Então, ter essa rotina mais regrada também é indicado.
Dentro do segundo tópico, ambiente e conforto, mesma coisa, seguindo, ajuda, atrapalha, tá? Quando a gente fala de ambiente e conforto, é muito importante, acabei de falar isso no tópico de rotina, acordar com a luminosidade natural do dia. Regular o nosso ciclo de sono é o ciclo da natureza. Dormir quando é noite e acordar quando é dia. Então, assim, dentro do possível, isso é muito positivo. Evitar luminosidade na hora de dormir. Se a gente precisa, se o indicado é dormir no período que está à noite, qualquer luz em excesso transmite uma mensagem errada para o nosso cérebro que está claro, que é dia, que é hora de estar acordado. Então, de repente, preparar o ambiente, baixar o nível das luzes, de preferência, se a pessoa não tiver medo, tem muitas pessoas que têm medo do escuro total, mas não tendo isso, porque também se você tiver medo do escuro total, não adianta apagar tudo, você vai ficar mais ansioso, isso vai dificultar o seu sono. Por isso que a gente tem que sempre olhar com uma análise, com discernimento, tá? Mas, enfim, tentar deixar as luzes apagadas na hora de dormir, preparar o ambiente, usar a cama, o quarto, o ato de deitar vinculado ao sono, ter uma cama que te permita ter um conforto ali na hora de descansar, ser algo relaxante, dormir numa temperatura adequada, nem muito frio, nem muito calor, tudo isso potencializa a sua qualidade de sono. Em contrapartida, o oposto disso atrapalha, tá, gente? Então, acho que a grande mensagem aqui é aproveitar os períodos de escuridão e evitar luminosidades excessivas na hora de dormir e preparar seu ambiente, te trazendo ali um conforto, uma qualidade de sono, uma temperatura que seja ideal para você se sentir confortável naquele ambiente, tá? Esse terceiro tópico aqui é alimentação. É, como a gente falou, né? Alimentar-se de forma muito pesada à noite, ela acaba muitas vezes dificultando essa qualidade do sono. Então, tentar ter alimentos de mais fácil digestão, ter uma hidratação adequada durante o dia, ali durante o dia ter consumo de alimentos naturais, de chás que potencializem o relaxamento, ele é uma coisa muito benéfica para o seu sono, para o seu corpo, o seu organismo como um todo, consequentemente, também para o seu sono. Então, da mesma forma, alimentos estimulantes, coisas pesadas, excessivo, é engraçado, é muito interessante que tudo é o equilíbrio, né? A gente falou de hidratar-se adequadamente durante o dia, mas até a água em excesso faz mal, né? Então, ele fala que consumir muito líquido após as 8 não é bacana. Por quê? Porque você fica com mais líquido no seu corpo, tende a ficar com a bexiga cheia e isso aumenta a chance de você ter que levantar durante a noite para ir ao banheiro. Então, nada em excesso é bom. Então, assim, é tudo equilíbrio, é isso que esse tópico da alimentação também busca trazer. O quarto ponto é em relação à nossa mente, né? Isso, a gente está falando de ansiedade, então esse tópico é muito importante. Evitar levar problemas para a cama. O momento do sono, do dormir, é um momento de relaxamento. Se a gente fica pensando nos problemas, no que a gente tem que fazer, no que a gente não tem que fazer, para quando deixa de ser, a gente ativa o nosso cérebro, ativa as nossas emoções, ativa a nossa ansiedade. Então, a gente precisa entender que a hora de pensar no que quer que seja, não pode ser a exata hora em que a gente está dormindo. Então, assim, procurar evitar de levar celular, porque celular tem o quê? Luminosidade. Muitas vezes no celular a gente consegue tentar mexer em alguma coisa de trabalho, tentar resolver algum conflito, e isso daí, de certa forma, também é levar os problemas para a cama. Então, atrapalha demais. Então, ajuda. Estímulos relaxantes. Ler, ouvir música calma, botar um cheirinho que seja agradável, que te relaxe. Por outro lado, antes de dormir, começar a ver coisa de violência, de tragédia, ou uma música muito agitada, também vai agitar a sua mente. E aí, interessante que eu vi aqui da parte da luz, isso para mim, eu tinha talvez a noção, mas não completa. Sabia que a luz era prejudicial, mas eu não sabia essa parte exatamente. Se tiver que usar luz,
usar uma luz amarela à noite, aplicativos de celular ou tablet que mudem essa cor da luminosidade é importante, porque a luminosidade branca à noite ela atrapalha bastante, tá? Então, assim, contato com a luz o mínimo possível, mas se tiver de modo adequado. E por fim, a gente fala do nosso corpo. Como é que o nosso cuidado com o corpo ajuda nessa higiene do sono? Deitar só para dormir. Sabe aquela coisa que a gente tem? "Ah, a cama é tão confortável, vou ficar deitadinho aqui 3 horas antes de dormir." Isso dificulta demais ao nosso organismo saber quando é a hora efetiva de dormir e quando você só está deitado por estar deitado. Então, deitar na cama só para dormir é um hábito que parece bobo, mas é muito eficiente. Tomar um banho morno ajuda a relaxar. Se você está se sentindo sujo, suado, você não consegue ter esse conforto, esse relaxamento. Então, tomar um banho morno antes de dormir ajuda essa higiene do sono. E isso que eu vou falar de atividade física, ela é variável de pessoa por pessoa, mas, no geral, fazer atividades físicas depois de um certo horário acaba agitando o organismo. Claro, tá, gente, fazer atividade física é super positivo, e tem gente que só consegue fazer à noite. Então, mais uma vez, tem que ter discernimento ao avaliar isso. Mas atividades físicas muito intensas na parte da noite, muitas vezes também ajudam a prejudicar essa qualidade do sono. Por outro lado, fazer atividade física, como um alongamento, um yoga, o Tai Chi Chuan, que é colocado aqui, que são atividades mais relaxantes, eles podem ser benéficos também para a qualidade do sono, tá? Então, assim, isso é variável de pessoa para pessoa, a questão do horário, mas, de modo geral, atividades físicas mais intensas durante o dia e mais leves durante a noite é o mais indicado aqui em termos de qualidade do sono, tá, pessoal? E aí, tá, gente, como eu falei, esse capítulo é bem prático e eu queria fechar ele com essa mensagem final, tá, que também foi retirada do livro. Alterações no sono são comuns entre as pessoas ansiosas e, quando presentes e não tratadas de forma adequada, representam um fator agravante. A higiene do sono é a primeira mudança a se fazer quando se tem dificuldade de dormir. Isso serve não apenas para pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade, mas para todos que apresentam alguma dificuldade no sono. Então, gente, isso é muito real, assim. Ter dificuldade de dormir é algo muito comum na nossa sociedade atual. Independente de um diagnóstico oficial de transtorno de ansiedade, muitas vezes nós estamos ansiosos em um certo momento ou temos um transtorno de ansiedade. Independente disso, a gente viu que a ansiedade potencializa a dificuldade de dormir e a dificuldade de dormir potencializa a ansiedade. Então, a gente precisa se atentar a isso para que não se agrave. A gente precisa criar esses hábitos da higiene do sono, que, como vocês viram, são hábitos bem práticos, bem simples, que são factíveis de serem feitos de forma quase que imediata na nossa rotina. Hoje à noite, vamos pensar sobre isso, vamos refletir se a gente está preparando o nosso ambiente da forma adequada, se a gente está relaxado fisicamente e mentalmente, se a nossa rotina está adequada, está regular, se a gente está prestando atenção na hora de dormir, se a gente não está ficando muito tempo em celular na hora que a gente deveria relaxar. Vamos tentar começar isso de hoje, porque isso vai fazer muito bem para a sua mente, para a sua ansiedade, para o seu cotidiano e para você mesmo, acima de tudo, porque a falta de sono é realmente muito prejudicial organicamente falando, como a ciência comprova, a gente falou logo no início do capítulo. É com essa mensagem que a gente acaba a aula de hoje, agradecendo por vocês terem estado presentes. A gente se encontra no mês de março, com os capítulos 4 e 5 do livro. E, como eu sempre reforço, ficamos aqui à disposição para comentários, para complementos, para dúvidas, porque isso daqui nada mais é que uma troca entre eu representando o grupo de estudos espíritas Saint-Germain e todos vocês, tá bom? Um grande beijo a todos, uma boa noite e bom sono. Beijinho.